Se você está começando a ouvir esta história, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas narrativas que tocam o coração. Agora, vamos mergulhar juntos nesta história de superação e fé. O burburinho cessou abruptamente quando Dona Conceição atravessou as portas da Igreja Nossa Senhora da Consolação em Ribeirão Preto. Seus sapatos gastos, remendados com linha escura nas laterais, ecoaram pelo piso de mármore impecável. O vestido azul claro, desbotado de tantas lavagens, contrastava com as roupas impecáveis dos demais fiéis que ocupavam os bancos de madeira polida. Essa senhora não deveria estar aqui, sussurrou Dona Margarida para sua vizinha de banco, sem se preocupar em baixar o tom de voz. Olhe para aquelas roupas, aquele cabelo mal arrumado. Isso é uma falta de respeito com a casa do Senhor. Conceição, com seus 68 anos marcados no rosto por rugas profundas, fingiu não ouvir. Seus olhos, ainda brilhantes e cheios de vida, fixaram-se na imagem de Cristo no altar. Ela apertou contra o peito sua Bíblia surrada, presente de seu falecido marido, Sebastião. As páginas amareladas e as anotações nas margens eram testemunhas silenciosas de décadas de fé inabalável. O padre Ricardo, um homem de meia idade que havia assumido a paróquia há apenas 6 meses, observava a cena com desconforto crescente. Ele notou como os fiéis mais abastados se afastavam sutilmente quando Conceição se aproximava de um banco na terceira fileira. Viu também o olhar de reprovação da presidente do conselho paroquial, Dona Elisa Mendonça, uma mulher influente na cidade, conhecida por suas generosas doações à igreja e por seu rigoroso senso de decoro. Irmãos e irmãs em Cristo, começou o padre, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Hoje refletiremos sobre a passagem de Mateus 25:40. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Enquanto o padre falava sobre acolhimento e caridade, Conceição sentiu um toque em seu ombro. Era Elisa, com seu tailleur impecável e joias discretas, mas visivelmente caras. Senhora, sussurrou Elisa com um sorriso tenso, temos um espaço reservado para visitantes como a senhora nos fundos da igreja. Seria mais apropriado. Conceição sentiu o sangue subir ao rosto. Não era visitante. Era membro daquela comunidade há mais de 3 décadas, desde que se mudara do interior de Minas Gerais para Ribeirão Preto. Pagava seu dízimo religiosamente, mesmo que isso significasse economizar na feira da semana. Não sou visitante, minha filha, respondeu com voz firme, mas baixa. Frequento esta igreja desde antes de você nascer. Elisa estreitou os olhos. Mesmo assim, seria melhor para todos se... Foi interrompida pelo som metálico do microfone sendo ajustado. O padre Ricardo havia parado sua homilia e olhava diretamente para a cena que se desenrolava. Dona Elisa, chamou ele, sua voz amplificada preenchendo cada canto da igreja. Há algum problema? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para as 2 mulheres. Conceição, com as mãos trêmulas sobre a Bíblia gasta, e Elisa, com o rosto agora vermelho de constrangimento. Não, padre, respondeu Elisa rapidamente, apenas oferecendo assistência. Que bom, respondeu o padre com um olhar penetrante, porque estávamos justamente falando sobre como Jesus nos ensina a acolher a todos, sem distinção. Naquele momento, Conceição soube que algo havia mudado. O burburinho recomeçou, mais intenso. Sentiu olhares de julgamento perfurando suas costas. Quando a coleta começou, viu como alguns se recusavam a passar a cesta para ela, como se seu dinheiro, suado e honesto, não fosse digno de ser oferecido a Deus. Ao final da missa, enquanto os fiéis se cumprimentavam no adro da igreja, Conceição permaneceu sozinha. Ninguém se aproximou para o tradicional "A paz de Cristo". Foi quando o padre Ricardo veio até ela, estendendo a mão. Dona Conceição, não é? Gostaria muito de conversar com a senhora. Poderia me dar alguns minutos de seu tempo? Conceição. Maria dos Santos nasceu em uma pequena propriedade rural nos arredores de Poços de Caldas, Minas Gerais. Filha de lavradores, aprendeu desde cedo o valor do trabalho árduo e da fé inabalável. Seu pai, João, e sua mãe, Aparecida, criaram 7 filhos com o pouco que conseguiam tirar da terra. Aos 16 anos, conheceu Sebastião durante uma festa de São João. Ele trabalhava como carpinteiro na cidade e tinha olhos gentis que pareciam enxergar além das aparências. Casaram-se 1 ano depois,
numa cerimônia simples na capela local, com direito a bolo de fubá e quentão para os convidados. Você não precisa de vestido de seda para ser a noiva mais bonita que já vi, disse Sebastião naquele dia, quando ela se desculpou pelo vestido simples que uma tia havia costurado. Estabeleceram-se em uma casa modesta nos arredores de Poços de Caldas. Sebastião continuou com seu ofício de carpinteiro, enquanto Conceição cuidava da casa e complementava a renda lavando roupa para famílias mais abastadas. Tiveram 3 filhos: José, que se tornaria professor, Maria, que seguiria os passos da mãe como dona de casa, e Antônio, o caçula, que demonstrava desde pequeno um talento especial para os estudos. A vida seguia seu curso tranquilo, até que uma seca prolongada devastou a região, afetando não apenas os agricultores, mas toda a economia local. Com menos trabalho para um carpinteiro e contas se acumulando, Sebastião tomou uma decisão difícil. Mudariam para Ribeirão Preto, onde um primo havia conseguido emprego em uma usina de cana-de-açúcar, e falava de oportunidades para trabalhadores qualificados. A mudança para Ribeirão Preto em 1982 foi um recomeço doloroso. A família se instalou em uma casa simples no bairro Ipiranga, na periferia da cidade. Sebastião conseguiu trabalho na construção civil, enquanto Conceição voltou a lavar roupas para complementar a renda familiar. A Igreja Nossa Senhora da Consolação tornou-se seu refúgio. Nos primeiros anos, a comunidade era mais acolhedora, formada principalmente por trabalhadores como eles. Mas com o desenvolvimento da cidade e a valorização do bairro, o perfil dos frequentadores mudou. Famílias mais abastadas começaram a ocupar os bancos da igreja, trazendo consigo um novo padrão de comportamento e expectativas. Sebastião faleceu há 5 anos, vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava. Deixou para Conceição apenas a casa simples, já quitada, e a Bíblia que carregava consigo desde o casamento. Os filhos, já adultos e com suas próprias famílias, ajudavam como podiam, mas tinham suas próprias dificuldades financeiras. José morava em Campinas com a esposa e 2 filhos, visitando a mãe apenas em datas especiais. Maria vivia em um bairro próximo, mas seu marido enfrentava o desemprego crônico, o que limitava sua capacidade de ajudar financeiramente. Antônio, o caçula que tanto prometia, havia se mudado para São Paulo após conseguir uma bolsa de estudos, mas o contato se tornara cada vez mais raro. Aos 68 anos, Conceição sustentava-se com uma pequena aposentadoria e fazendo bolos e doces por encomenda. Sua especialidade eram os bolos de fubá e as cocadas, receitas que aprendera com a mãe e aperfeiçoara ao longo dos anos. Não era uma vida de luxos, mas era honesta e digna. O que mais doía em Conceição não era a falta de recursos materiais, mas o tratamento que começara a receber na igreja que considerava sua segunda casa. As mulheres do círculo bíblico, que antes a recebiam de braços abertos, agora mal a cumprimentavam. Nas missas, percebia os olhares de soslaio para suas roupas simples e seus sapatos gastos. Deus não se importa com aparências, dizia para si mesma enquanto se arrumava para a missa dominical, passando a ferro o mesmo vestido azul claro que usava há anos em ocasiões especiais. Mas os olhares e cochichos foram se intensificando, especialmente após a chegada de Elisa Mendonça ao conselho paroquial. Viúva de um empresário do setor sucroalcooleiro, Elisa trouxera consigo uma visão diferente do que deveria ser a comunidade católica local. Sob sua influência, a igreja passou por reformas, ganhou vitrais importados e um novo sistema de som. As festas paroquiais, antes simples quermesses com comidas típicas e bingo, transformaram-se em eventos sofisticados com ingressos caros demais para o bolso de Conceição. Naquela manhã de domingo, enquanto caminhava para a igreja sob o sol forte de janeiro, Conceição não imaginava que seria o dia em que tudo mudaria. Não sabia que o novo padre, Ricardo, observava há semanas a dinâmica social da paróquia com crescente preocupação. Não sabia que seu vestido azul desbotado e sua fé inabalável seriam o catalisador de uma transformação há muito necessária. A sacristia da igreja, Nossa Senhora da Consolação, era um ambiente sóbrio, com armários de madeira escura, onde se guardavam os paramentos litúrgicos, e uma pequena mesa onde o padre Ricardo costumava fazer anotações para suas homilias. O aroma de incenso impregnava o ar,
misturando-se ao cheiro dos lírios frescos que decoravam o altar naquele domingo. Sente-se, por favor, Dona Conceição, disse o padre, indicando uma cadeira simples. Aceita um café? Aceito sim, padre. Obrigada, respondeu ela, acomodando-se com cuidado, como se temesse quebrar algo valioso. O padre serviu 2 xícaras de café de uma garrafa térmica sobre a mesa. Enquanto isso, Conceição observava as mãos do sacerdote. Mãos jovens, sem as marcas que as suas carregavam, mas com uma firmeza que inspirava confiança. A senhora frequenta esta paróquia há muito tempo, não é? Perguntou ele, entregando-lhe a xícara. Há mais de 30 anos, padre. Desde que me mudei de Minas com meu falecido marido e meus filhos ainda pequenos. O padre assentiu, tomando um gole de seu café antes de continuar. Tenho observado algumas situações desconfortáveis nas últimas semanas. A senhora tem sido tratada com o respeito que merece? Conceição baixou os olhos para a xícara em suas mãos. As palavras ficaram presas em sua garganta por um momento. Padre, eu entendo que as coisas mudam. O bairro mudou, a igreja mudou. As pessoas que frequentam a missa hoje são diferentes daquelas de quando comecei a vir aqui. Diferentes como? Insistiu o padre. Mais abastadas, com mais estudo. Eu só tenho o primário, sabe? Meu marido me ensinou a ler a Bíblia, mas não sou uma mulher instruída. O padre Ricardo observou o rosto enrugado de Conceição, marcado por décadas de trabalho duro e preocupações. Havia dignidade naquelas rugas, uma nobreza que muitos de seus paroquianos mais ricos jamais conheceriam. Dona Conceição, a senhora sabe o que significa ser verdadeiramente cristão? A pergunta pegou-a de surpresa. Ela ergueu os olhos, encontrando o olhar direto do sacerdote. Acredito que sim, padre. É seguir os ensinamentos de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Exatamente, confirmou ele com um sorriso. E a senhora acha que o que aconteceu hoje, o modo como foi tratada, reflete esses ensinamentos? Conceição hesitou. Não queria falar mal de ninguém, especialmente dentro da casa de Deus. As pessoas têm suas razões, padre. Dona Elisa e as outras senhoras do conselho fizeram muito pela igreja. Os vitrais novos, o sistema de som, objetos, Dona Conceição. Apenas objetos, interrompeu o padre com gentileza. A verdadeira igreja não é feita de vitrais ou sistemas de som. É feita de pessoas, de fé, de amor ao próximo. Uma lágrima escapou pelo canto do olho de Conceição, deslizando lentamente pela face enrugada. Eu só queria poder continuar vindo à missa, padre. Rezar pelo meu Sebastião, pelos meus filhos e netos. Mas cada vez fica mais difícil suportar os olhares, os comentários. O padre Ricardo respirou fundo. Em seus 6 meses na paróquia, havia notado a crescente elitização da comunidade. O que começara como uma sutil mudança no perfil dos frequentadores havia se transformado em uma barreira invisível, mas real, para os paroquianos mais humildes. Dona Conceição, a senhora se importaria de me contar mais sobre como era esta paróquia quando chegou aqui? Como era a comunidade naquela época? Os olhos da idosa se iluminaram com a lembrança. Ah, padre, era tão diferente. A igreja nem tinha esses bancos bonitos de agora. Eram bancos simples, alguns até com tábuas soltas que faziam barulho durante a missa. O padre Anselmo, que Deus o tenha, conhecia cada um pelo nome. Depois das missas, fazíamos café no salão paroquial e conversávamos. Todo mundo trazia algo, um bolo, biscoitos, o que pudesse. Ninguém se importava se você vinha de vestido novo ou roupa remendada. E quando isso começou a mudar, Conceição refletiu por um momento. Foi aos poucos, sabe? Primeiro, o bairro começou a melhorar. Construíram aquele condomínio grande na avenida principal. Depois, vieram as lojas caras, os restaurantes. Muita gente que morava aqui vendeu suas casas e se mudou para bairros mais afastados. Quem ficou, como eu, começou a se sentir deslocado. E na igreja, quando notou a mudança? Acho que foi há uns 10 anos, quando o padre Anselmo se aposentou. Veio o padre Tomás, um homem bom, mas que dava muita atenção para quem tinha mais condições de ajudar financeiramente a paróquia. Foi quando Dona Elisa começou a ter mais influência. Ela organizou campanhas para reformar a igreja, trocar os bancos, instalar ar-condicionado. Conceição tomou um gole de café antes de continuar. Não me entenda mal, padre. Foram melhorias necessárias. Mas junto com elas, veio um jeito diferente de ser comunidade.
As festas ficaram mais caras. O bazar beneficente que fazíamos 2 vezes por ano, onde vendíamos roupas e objetos usados a preços simbólicos para ajudar as famílias mais pobres, foi substituído por um brechó chique, como eles chamam. Quem precisa não consegue mais comprar. O padre Ricardo assentiu, compreendendo perfeitamente o que Conceição descrevia. Era um fenômeno que havia testemunhado em outras paróquias, a gentrificação não apenas dos bairros, mas também das comunidades religiosas. E a senhora continuou frequentando mesmo com essas mudanças? Sim, padre. Esta é a minha igreja. Aqui batizei meus filhos, aqui me despedi do meu Sebastião. Não conseguiria ir para outro lugar. Mas nos últimos meses, especialmente depois que o senhor chegou... Ela hesitou, como se temesse ofender o sacerdote. Por favor, continue, encorajou ele. Preciso entender o que está acontecendo. Depois que o senhor chegou e começou a falar mais sobre acolhimento, sobre a igreja ser para todos, algumas pessoas do conselho paroquial parecem ter ficado incomodadas, como se o senhor estivesse criticando o trabalho delas. O padre Ricardo suspirou. Era exatamente o que suspeitava. Dona Conceição, a senhora já ouviu falar da opção preferencial pelos pobres? Não, padre. O que é isso? É um princípio fundamental da doutrina social da Igreja Católica. Significa que, embora devamos amar e servir a todos, temos uma responsabilidade especial para com os mais vulneráveis, os marginalizados, os esquecidos pela sociedade. Foi o que Jesus fez durante toda a sua vida terrena. Conceição assentiu, seus olhos brilhando com compreensão. Como quando ele lavou os pés dos discípulos. Exatamente, sorriu o padre. Jesus nos ensinou que servir é mais importante que ser servido, que acolher é mais importante que ser acolhido. Nesse momento, foram interrompidos por batidas firmes na porta da sacristia. Sem esperar resposta, Elisa Mendonça entrou, seu rosto uma máscara de cordialidade que mal disfarçava sua irritação. Padre Ricardo, os membros do conselho estão esperando para a reunião mensal. Já são quase 11 horas. Seus olhos pousaram em Conceição, e um leve franzir de sobrancelhas traiu seu desagrado ao ver a idosa tomando café com o pároco. Dona Conceição, não sabia que a senhora fazia parte do conselho agora, comentou com um sorriso tenso. Antes que Conceição pudesse responder, o padre Ricardo se levantou. Dona Conceição e eu estávamos tendo uma conversa importante sobre a história desta paróquia e os desafios que enfrentamos atualmente. Na verdade, acho que seria valioso se ela pudesse participar da reunião do conselho hoje. O choque no rosto de Elisa foi quase cômico. Mas, padre, temos uma pauta extensa para discutir. A organização da festa de Nossa Senhora em agosto, o orçamento para o novo jardim. E qual o melhor momento para ouvir diferentes perspectivas sobre nossa comunidade? Respondeu o padre com firmeza. Dona Conceição frequenta esta paróquia há mais de 30 anos. Sua experiência e sabedoria serão muito bem-vindas. Conceição, pega de surpresa, começou a se desculpar. Padre, não precisa. Não quero causar problemas. A senhora não está causando problema algum, assegurou o padre, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Está exercendo seu direito como membro desta comunidade. Enquanto caminhavam para a sala de reuniões, Conceição sentiu um misto de apreensão e uma estranha sensação de empoderamento. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que sua voz poderia ser ouvida. A sala de reuniões adjacente à secretaria paroquial estava impecavelmente arrumada. Uma mesa oval de madeira escura dominava o ambiente, rodeada por cadeiras estofadas em tom burgundy. Nas paredes, quadros com imagens de santos e papas observavam silenciosamente os presentes. Quando o padre Ricardo entrou, seguido por Conceição e uma visivelmente contrariada Elisa, 8 pessoas já estavam sentadas à mesa. O burburinho de conversa cessou imediatamente, e olhares curiosos se voltaram para a idosa que nunca antes havia participado de uma reunião do conselho. Bom dia a todos, cumprimentou o padre. Antes de iniciarmos nossa pauta regular, gostaria de apresentar Dona Conceição dos Santos, paroquiana há mais de 3 décadas. Convidei-a para compartilhar conosco sua perspectiva sobre nossa comunidade. Carlos Mendonça, irmão de Elisa e tesoureiro da paróquia, pigarreou desconfortavelmente. Padre, temos muitos assuntos urgentes para discutir hoje. Talvez pudéssemos deixar esse testemunho para outra ocasião?
Acredito que não há nada mais urgente do que refletirmos sobre o verdadeiro significado de comunidade cristã, respondeu o padre com um sorriso sereno, mas firme. Por favor, Dona Conceição, sente-se aqui. Indicou uma cadeira vazia ao seu lado. Conceição obedeceu, sentindo-se deslocada entre aquelas pessoas bem vestidas e aparentemente importantes. Seu vestido azul desbotado parecia ainda mais simples sob a luz fluorescente da sala. Bem, já que estamos todos aqui, começou Elisa, assumindo seu papel de presidente do conselho, vamos iniciar com a leitura da ata da reunião anterior. Se me permite, interrompeu o padre. Gostaria de propor uma alteração na ordem do dia. Antes de entrarmos nos assuntos administrativos, proponho uma reflexão sobre o que significa ser igreja hoje, especialmente em uma comunidade tão diversa quanto a nossa. Um silêncio desconfortável pairou sobre a sala. Finalmente, Dona Marta, uma senhora de cerca de 70 anos que coordenava o grupo de oração, manifestou-se. Acho uma ótima ideia, padre. Às vezes ficamos tão envolvidos com questões práticas que esquecemos o essencial. Elisa lançou um olhar reprovador para Marta, mas assentiu relutantemente. Como quiser, padre. O senhor conduz esta reflexão? Na verdade, respondeu ele, gostaria que Dona Conceição compartilhasse conosco sua experiência nesta paróquia. Como era a comunidade quando chegou aqui, como a vê hoje, e que desafios percebe. Todos os olhares se voltaram para Conceição. Ela sentiu o rosto esquentar e as mãos tremerem levemente. Não estava acostumada a falar em público, muito menos para pessoas como aquelas. Eu não sei bem por onde começar, disse com voz hesitante. Comece pelo início, sugeriu o padre gentilmente. Como era a paróquia quando a senhora chegou a Ribeirão Preto? Conceição respirou fundo e começou a narrar sua história. Falou sobre como a igreja havia sido um refúgio quando chegaram à cidade, sem conhecer ninguém. Como o padre Anselmo visitava as famílias em suas casas, independentemente de morarem em mansões ou barracos. Descreveu as festas comunitárias onde todos contribuíam com o que podiam e ninguém se sentia excluído. À medida que falava, sua voz ganhava firmeza. Notou que alguns conselheiros a ouviam com genuíno interesse, especialmente os mais velhos, que acenavam em reconhecimento às situações que também haviam vivenciado. Quando meu Sebastião faleceu, continuou ela, a comunidade me amparou, fizeram uma vaquinha para ajudar com o funeral, trouxeram comida para minha casa durante semanas, se revezaram para me fazer companhia nas noites mais difíceis. Foi como ter uma segunda família. Seu olhar percorreu a mesa, detendo-se brevemente em cada rosto. Mas nos últimos anos, algo mudou. A igreja ficou mais bonita por fora, mas mais fria por dentro. As pessoas não se conhecem mais. Muitos dos meus vizinhos antigos, gente simples como eu, pararam de vir porque não se sentem mais bem-vindos. Carlos Mendonça se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Com todo respeito, Dona Conceição, mas a paróquia precisava se modernizar. Os tempos mudaram. O bairro mudou. Não podemos ficar presos ao passado. Modernizar é uma coisa, respondeu ela com surpreendente firmeza. Excluir é outra. Quando a festa da padroeira tem ingressos que custam meio salário mínimo, como uma família de trabalhadores pode participar? Um murmúrio percorreu a sala. Elisa interveio rapidamente. Os ingressos subsidiaram melhorias importantes na igreja. E sempre reservamos algumas entradas gratuitas para os mais necessitados. Como caridade, observou Conceição. Não como direito de participar. Há uma diferença. O padre Ricardo observava na interação com interesse. Estava impressionado com a clareza e a coragem de Conceição. Acho que Dona Conceição tocou em um ponto crucial, disse ele. A questão não é apenas sobre modernização ou tradição, mas sobre inclusão versus exclusão, sobre quem pertence e quem não pertence à nossa comunidade. Roberto Almeida, um empresário que recentemente havia financiado a reforma do telhado da igreja, pigarreou antes de falar. Padre, ninguém está sendo excluído, mas temos que ser realistas. Manter uma paróquia como esta custa dinheiro. Os vitrais, o sistema de som, a segurança, tudo isso precisa ser financiado de alguma forma. E só pode ser financiado excluindo os mais pobres? Questionou o padre. Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar a todos, não apenas os que podiam pagar pelo banquete. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Conceição olhou para suas mãos enrugadas, pousadas sobre o colo.
Havia dito o que precisava ser dito, mas temia as consequências. Estas pessoas tinham poder na comunidade, e ela era apenas uma viúva idosa com uma pequena aposentadoria. Foi Dona Marta quem quebrou o silêncio. Sabem, quando ouço Dona Conceição falar, lembro-me de como era esta paróquia antigamente. Éramos realmente uma família. Conhecíamos os problemas uns dos outros, celebrávamos as alegrias juntos. Quando foi que perdemos isso? Quando começamos a confundir valor com preço, respondeu o padre. Quando esquecemos que o valor de uma pessoa não está no que ela pode dar materialmente à igreja, mas no que ela é como filha de Deus. Nas semanas que se seguiram àquela tensa reunião do conselho paroquial, mudanças sutis começaram a ocorrer na igreja Nossa Senhora da Consolação. O padre Ricardo, inspirado pelo testemunho de Conceição, iniciou uma série de homilias sobre inclusão, comunidade e o verdadeiro significado de ser igreja. A igreja não é um clube exclusivo para os privilegiados, disse ele em uma missa dominical particularmente concorrida. É um hospital de campanha para pecadores, um refúgio para os cansados, uma família para os solitários. Se alguém se sente excluído destas portas, não estamos cumprindo nossa missão. Muitos paroquianos receberam a mensagem com entusiasmo, especialmente aqueles que, como Conceição, haviam se sentido gradualmente marginalizados. Outros, no entanto, demonstraram resistência. Elisa e seu círculo próximo tornaram-se visivelmente mais frios com o padre, e boatos começaram a circular sobre pedidos ao bispo para sua transferência. Conceição, por sua vez, experimentava uma transformação pessoal. Após décadas sentindo-se cada vez mais invisível, sua voz finalmente estava sendo ouvida. O padre a convidou para integrar oficialmente o conselho paroquial, representando os paroquianos mais antigos e de menor poder aquisitivo. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Conceição preparava uma fornada de bolos de fubá para vender, ouviu batidas em sua porta. Ao abrir, deparou-se com Dona Marta, a senhora do conselho que havia apoiado suas palavras. Boa tarde, Conceição. Espero não estar incomodando. De forma alguma. Entre, por favor. Estava fazendo uns bolos. Aceita um café? Marta entrou, observando com interesse a casa simples, mas impecavelmente limpa. Na sala modesta, fotos de família em porta-retratos gastos contavam a história de uma vida dedicada aos seus. Que cheiro maravilhoso! Comentou, seguindo Conceição até a cozinha. Minha mãe fazia um bolo de fubá que era uma delícia, mas nunca aprendi o ponto certo. É tudo uma questão de paciência, sorriu Conceição, servindo café em xícaras de louça antiga. O segredo é não ter pressa. Sentaram-se à mesa da cozinha, coberta por uma toalha de plástico florida. Por um momento, apenas saborearam o café em silêncio confortável. Vim porque tenho uma ideia, disse finalmente Marta. Depois daquela reunião do conselho, não consegui parar de pensar no que você disse sobre como a comunidade era antes. Espero não ter ofendido ninguém. Preocupou-se Conceição. Só falei o que sentia, e foi importante que falasse. Muitos de nós estávamos tão envolvidos com melhorias materiais que esquecemos o essencial. Por isso tive uma ideia. Que tal revitalizarmos os encontros comunitários? Como era antigamente, com cada um trazendo o que pode, compartilhando histórias, celebrando juntos. Poderíamos começar com algo simples, talvez um café comunitário após a missa dominical. Os olhos de Conceição brilharam. Seria maravilhoso, Dona Marta, como fazíamos nos tempos do Padre Anselmo. Exatamente. E pensei que você poderia nos ajudar a organizar. Ninguém conhece melhor as tradições da paróquia do que você. Conceição sentiu uma onda de emoção. Depois de anos sendo gradualmente afastada, estava sendo convidada não apenas a participar, mas a liderar. Seria uma honra, respondeu com a voz embargada. Mas Dona Elisa e os outros do conselho vão aprovar? Marta sorriu com determinação. Já conversei com o padre Ricardo. Ele não apenas aprovou, como sugeriu que usássemos o fundo paroquial para cobrir os custos iniciais. Quanto a Elisa, bem, ela terá que se adaptar. A igreja não pertence a ela. Nas semanas seguintes, Conceição e Marta trabalharam incansavelmente. Contataram antigos paroquianos que haviam se afastado, organizaram equipes de trabalho, planejaram cardápios simples mas saborosos. O primeiro café com partilha, como decidiram chamar o evento, foi marcado para o domingo seguinte à festa de São Pedro e São Paulo. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro.
Muitos dos antigos moradores, que haviam deixado de frequentar a igreja por se sentirem deslocados, manifestaram interesse em retornar. Outros, mais recentes na comunidade, mais sensíveis à importância da inclusão, ofereceram-se para ajudar. Nem tudo, porém, corria tranquilamente. Elisa e seu grupo mantinham-se resistentes, argumentando que eventos improvisados poderiam comprometer a imagem da paróquia. Em uma tensa reunião do conselho, chegou a sugerir que o salão paroquial talvez não fosse o local mais adequado. Talvez pudéssemos usar o centro comunitário municipal, propôs com falsa solicitude. Lá há mais espaço, e não correríamos o risco de danificar as instalações recém-reformadas da paróquia. O salão paroquial foi construído exatamente para isso, Elisa, respondeu o padre Ricardo com firmeza, para reunir a comunidade. E foi reformado com doações de todos, não apenas dos mais abastados. Na manhã do grande dia, Conceição acordou antes do amanhecer. Havia passado a semana preparando bolos, biscoitos e pães de queijo, usando as receitas que sua mãe lhe ensinara. Vestiu seu melhor conjunto, uma saia azul marinho e uma blusa branca com pequenas flores bordadas, presente de sua filha Maria no último Natal. Ao chegar à igreja para a missa das 9 horas, ficou surpresa com a quantidade de pessoas. Muitos rostos conhecidos que não via há anos, famílias inteiras que haviam se afastado, estavam ali, ocupando os bancos com expressões expectantes. A celebração foi especialmente emotiva. O padre Ricardo falou sobre comunhão, sobre como a verdadeira riqueza da igreja está nas pessoas, não nas coisas. Ao final, convidou todos para o café com partilha no salão paroquial. Hoje retomamos uma tradição importante desta comunidade, anunciou. Um momento de verdadeira partilha, onde todos são bem-vindos, independentemente de sua condição social ou financeira. Agradeço especialmente a Dona Conceição e Dona Marta por liderarem esta iniciativa. O salão paroquial, recentemente reformado com piso de porcelanato e ar-condicionado, havia sido transformado. Mesas simples cobertas com toalhas coloridas estavam dispostas em círculo. No centro, uma grande mesa com café, sucos, bolos e salgados preparados pelos próprios paroquianos. Conceição observava tudo com o coração transbordando de alegria. Viu como pessoas de diferentes classes sociais conversavam animadamente, compartilhando não apenas alimentos, mas histórias e experiências. Viu crianças correndo entre as mesas, idosos sendo tratados com respeito e atenção. Era como um retorno aos tempos que tanto sentia falta. Em um canto do salão, notou Elisa observando a cena com expressão indecifrável. Após um momento de hesitação, Conceição caminhou até ela. Bom dia, Dona Elisa. Que bom que veio. Aceita um pedaço de bolo de fubá? Fiz com a receita da minha mãe. Elisa pareceu surpresa com a abordagem direta. Obrigada, Dona Conceição, mas estou de dieta. Um silêncio desconfortável pairou entre elas por alguns instantes. Sabe, continuou Elisa finalmente, nunca foi minha intenção fazer com que pessoas como a senhora se sentissem excluídas. Pessoas como eu? Questionou Conceição suavemente. Elisa teve a decência de parecer constrangida. Quis dizer, pessoas de condições mais simples. Só queria que nossa paróquia fosse moderna, organizada, bonita. E ela pode ser tudo isso sem excluir ninguém, respondeu Conceição. Olhe ao redor, Dona Elisa. Veja como todos estão felizes hoje. Isso não é mais bonito que qualquer vitral importado? Antes que Elisa pudesse responder, foram interrompidas por Carlos, seu irmão, que se aproximou com um prato de doces. Conceição, estes brigadeiros estão extraordinários. Quem fez? Foram as meninas do grupo de jovens, sorriu ela. A receita é da minha nora. Preciso da receita para minha esposa, insistiu ele, parecendo genuinamente entusiasmado. E queria me desculpar pelo modo como me comportei naquela reunião do conselho. Acho que todos nós tínhamos esquecido o verdadeiro significado de comunidade. Ao longo das semanas seguintes, o café com partilha tornou-se uma tradição mensal na paróquia. Cada edição atraía mais pessoas, não apenas católicos, mas moradores do bairro de diferentes denominações ou mesmo sem religião definida. Conceição, agora membro respeitado do conselho paroquial, propôs outras iniciativas. Um bazar solidário com preços acessíveis,
Aulas de artesanato onde os mais velhos ensinavam técnicas tradicionais aos jovens, um grupo de apoio para viúvas e viúvos. A paróquia florescia de uma nova maneira. Não apenas em termos de estrutura física, embora as doações tivessem aumentado significativamente, mas principalmente em espírito comunitário. Era como se um sopro de vida nova tivesse atravessado aquelas paredes antigas. Numa tarde ensolarada de setembro, 6 meses após aquele domingo fatídico em que quase fora expulsa da igreja, Conceição sentou-se no banco de sua pequena varanda. O jardim à sua frente, embora modesto, exibia orgulhosamente dálias coloridas e um pé de jasmim cujo perfume adocicava o ar. Em suas mãos, segurava uma carta recém-chegada. Era de seu filho Antônio, o caçula que havia se mudado para São Paulo e com quem mantinha contato esporádico. Abriu o envelope com cuidado, ajustando os óculos para ler a caligrafia familiar. Querida mãe, espero que esta carta a encontre bem. Soube por Maria das mudanças que você tem promovido na paróquia. Não consigo expressar o quanto me sinto orgulhoso. A senhora sempre foi um exemplo de fé e perseverança para todos nós, mesmo quando enfrentava as maiores dificuldades. Tenho boas notícias. Consegui uma transferência no trabalho e estarei voltando para Ribeirão Preto no próximo mês. Mal posso esperar para participar desses encontros comunitários que a senhora ajudou a revitalizar e principalmente para estarmos mais próximos novamente. Com amor, Antônio. Uma lágrima de alegria deslizou pelo rosto enrugado de Conceição. Era como se um círculo se fechasse. Seu filho voltando, a comunidade se renovando, sua fé sendo recompensada. O telefone tocou dentro da casa, interrompendo seus pensamentos. Era Marta, convidando-a para uma reunião especial na paróquia naquela noite. O padre Ricardo quer discutir algo importante com o conselho, mas pediu que mantivéssemos em segredo até lá, explicou Marta com voz animada. Pode estar na igreja às 7? Às 7 em ponto, Conceição chegou à paróquia. Encontrou o conselho reunido na sacristia, todos com expressões curiosas. O padre Ricardo entrou poucos minutos depois, carregando uma pasta. Obrigado a todos por virem, começou ele. Tenho novidades importantes para compartilhar. Primeiro recebi uma carta do bispo diocesano. Um murmúrio percorreu a sala. Muitos temiam que fosse uma transferência, resultado das queixas que Elisa e alguns outros haviam feito nos primeiros meses. O bispo visitará nossa paróquia no próximo mês, continuou o padre com um sorriso. Ele ouviu sobre as transformações que estamos implementando aqui e quer conhecer pessoalmente nosso trabalho. Considera que podemos ser um modelo para outras paróquias da diocese. Exclamações de surpresa e alegria encheram a sala. Até mesmo Elisa, que gradualmente havia se tornado mais receptiva às mudanças, parecia genuinamente satisfeita. Mas há mais, prosseguiu o padre. Como sabem, o terreno ao lado da igreja, onde funcionava aquela antiga loja de materiais de construção, está à venda há anos. Bem, graças a uma doação anônima e significativa, conseguimos comprá-lo. Todos se entreolharam, tentando adivinhar quem seria o generoso doador. O que planejamos fazer com esse espaço? Perguntou Carlos, sempre prático. O padre Ricardo abriu a pasta que carregava, revelando plantas arquitetônicas. Um centro comunitário, anunciou, com cozinha industrial para cursos de culinária e preparo de refeições para pessoas em situação de rua, salas para aulas de reforço escolar, oficinas profissionalizantes, atendimento médico voluntário e, no centro, um grande salão multiuso para nossos encontros, que estão crescendo tanto que já não cabem mais no salão paroquial. Conceição observava as plantas com os olhos marejados. Era exatamente o tipo de projeto com que sonhava. Um espaço verdadeiramente inclusivo, que serviria não apenas aos paroquianos, mas a toda a comunidade do bairro. E o melhor, continuou o padre, é que o bispo sugeriu um nome para este centro. Centro Comunitário Conceição dos Santos. Um silêncio atônito caiu sobre a sala, seguido por aplausos entusiasmados. Conceição cobriu o rosto com as mãos, incapaz de conter a emoção. Padre, eu não mereço, começou ela quando conseguiu falar. Merece sim, dona Conceição, interrompeu Elisa, surpreendendo a todos. Foi a senhora quem nos lembrou do verdadeiro significado de ser igreja. Quem teve a coragem de falar quando todos nós estávamos confortáveis em nosso elitismo disfarçado de modernização. Nos meses que se seguiram,
Conceição viu sua vida transformar-se de maneiras que jamais imaginara. Seu filho Antônio retornou a Ribeirão Preto e se envolveu ativamente na paróquia. Sua neta Juliana, filha de Maria, começou a coordenar o grupo de jovens. Até mesmo José, o filho mais velho que morava em Campinas, passou a visitar com mais frequência, trazendo a família para participar dos eventos comunitários. A visita do bispo foi um grande sucesso. Impressionado com o espírito de comunhão que encontrou, ele não apenas abençoou o projeto do centro comunitário, como prometeu apoio diocesano para sua manutenção. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Centro Comunitário Conceição dos Santos aconteceu em uma manhã ensolarada de domingo. Toda a comunidade compareceu, desde os moradores mais abastados dos condomínios de luxo até as famílias simples das ruas mais afastadas. Conceição, vestida com um conjunto novo que seus filhos haviam lhe presenteado para a ocasião, foi convidada a dar um pequeno discurso. Tremendo de emoção, subiu ao pequeno palco improvisado. Nunca fui boa com palavras, começou ela, mas sei reconhecer a obra de Deus quando a vejo. O que aconteceu em nossa comunidade nos últimos meses não foi obra minha ou de qualquer pessoa aqui. Foi Deus nos lembrando que sua casa é para todos, sem distinção. E olhou para a multidão diversificada à sua frente. Crianças, jovens, adultos, idosos, ricos, pobres, classe média, todos unidos em um mesmo propósito. Quando me mudei para Ribeirão Preto há mais de 30 anos, não tinha nada além da minha família e da minha fé. Esta paróquia me acolheu, me deu força nos momentos difíceis. Ver esse mesmo espírito de acolhimento renascendo hoje é a maior bênção que poderia receber. Sua voz embargou, e lágrimas silenciosas deslizaram por seu rosto enrugado. O centro comunitário que construiremos aqui não levará apenas meu nome, mas o nome de todos vocês, porque somos todos parte desta história. Somos todos igreja. Aplausos ecoaram pela praça em frente à igreja. O padre Ricardo, observando a cena com emoção, pensou em como uma única pessoa, movida pela fé autêntica e pela coragem de falar a verdade, podia transformar toda uma comunidade. Naquela noite, ao retornar para sua casa simples, Conceição sentou-se novamente em sua varanda. As estrelas brilhavam intensamente no céu escuro, como pequenas luzes de esperança. Sebastião, sussurrou ela, como se conversasse com o marido falecido. Você sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Agora entendo o que queria dizer. Em seu coração, sentia uma paz profunda. Não importava que seu vestido tivesse sido desbotado, que seus sapatos estivessem gastos, que sua casa fosse simples. O que importava era que sua fé permanecera intacta, resistindo a todas as tempestades. E essa fé, como um pequeno grão de mostarda, havia crescido e se transformado em uma árvore frondosa, capaz de abrigar muitos sob sua sombra. Nos anos que se seguiram, o Centro Comunitário Conceição dos Santos tornou-se um ponto de referência não apenas para o bairro, mas para toda a cidade de Ribeirão Preto. Programas de alfabetização de adultos, cursos profissionalizantes, atendimento médico e psicológico gratuito, atividades culturais. O espaço pulsava com vida e propósito. Conceição, agora com mais de 70 anos, continuava ativa na comunidade. 3 vezes por semana, dava aulas de culinária tradicional mineira para jovens mães solteiras, ensinando-as não apenas a cozinhar, mas a transformar essa habilidade em fonte de renda. Seu curso de bolos e doces caseiros era um dos mais concorridos, com lista de espera que se estendia por meses. Numa tarde de quinta-feira, enquanto supervisionava uma aula prática de bolo de fubá cremoso, Conceição recebeu uma visita inesperada. Elisa Mendonça, elegante como sempre em seu conjunto de linho bege, aproximou-se timidamente da cozinha industrial. "Posso entrar?" perguntou, parecendo deslocada entre as panelas e utensílios. "Claro, dona Elisa." "Que surpresa boa!" respondeu Conceição, limpando as mãos no avental. "Estamos terminando a aula de hoje. Quer experimentar nosso bolo?" Elisa aceitou um pedaço do bolo ainda quente, provando-o com expressão apreciativa. "Delicioso", elogiou. "Agora entendo por que suas aulas são tão disputadas." Quando as alunas se despediram, levando orgulhosamente suas produções, Elisa e Conceição sentaram-se em um canto tranquilo da cozinha. "Vim porque preciso de um conselho", começou Elisa, surpreendendo Conceição.
O bispo me convidou para coordenar um projeto diocesano de inclusão social, baseado no modelo que desenvolvemos aqui. Confesso que estou apreensiva. Conceição observou a mulher à sua frente. Quanto ela havia mudado nos últimos anos. Da presidente do conselho paroquial que quase a expulsara da igreja, transformara-se em uma aliada na construção de uma comunidade mais acolhedora. Por que apreensiva, dona Elisa? A senhora tem experiência administrativa, conhece bem a diocese. Porque sei que cometi muitos erros antes, respondeu Elisa com sinceridade incomum. Confundi status com serviço, aparência com essência. Temo repetir esses erros em escala maior. Conceição sorriu com gentileza. O fato de reconhecer esses erros já mostra que a senhora cresceu. E sabe o que aprendi em todos esses anos? Que servir a Deus é principalmente sobre escutar. Escutar o próximo, especialmente aqueles que normalmente não têm voz. Conversaram por mais de 1 hora. Ao final, Elisa parecia mais confiante, com novos insights sobre como conduzir o projeto diocesano. Antes de se despedir, segurou as mãos enrugadas de Conceição entre as suas. Obrigada, dona Conceição. Sabe, nunca pedi formalmente desculpas pelo modo como a tratei naquele domingo. Foi imperdoável. Já está perdoado há muito tempo, respondeu Conceição com um sorriso sereno. Deus tem um jeito engraçado de transformar situações difíceis em bênçãos, não acha? Naquela noite, ao retornar para casa, Conceição encontrou seus 3 filhos esperando-a com uma surpresa. Haviam organizado uma pequena festa para comemorar seu aniversário de 72 anos, que aconteceria no dia seguinte. Mamãe, disse Maria, abraçando-a emocionada. A senhora nem imagina o orgulho que sentimos, não apenas pelo centro comunitário que leva seu nome, mas pelo exemplo que nos dá todos os dias. José, o filho mais velho, sempre mais reservado em suas demonstrações de afeto, acrescentou. Lembro de quando éramos crianças, e a senhora lavava roupa para fora para complementar a renda de papai. Mesmo exausta, sempre encontrava tempo para nos ensinar as lições, para nos contar histórias da Bíblia. A senhora nunca deixou que a pobreza material afetasse nossa riqueza espiritual. Antônio, o caçula que havia retornado a Ribeirão Preto, completou. E agora, veja quantas vidas a senhora está transformando. Aquelas jovens mães que aprendem a cozinhar, os idosos que encontraram um espaço de convivência, as crianças do reforço escolar, todos têm um pouco da senhora em suas vidas. Conceição olhou para seus filhos com o coração transbordando de gratidão. Pensou em sua trajetória, na menina pobre de Minas Gerais, na jovem esposa que se mudara para Ribeirão Preto em busca de uma vida melhor, na mãe que criara 3 filhos com poucos recursos materiais, mas abundância de amor, na viúva que enfrentara o preconceito na própria comunidade religiosa. Sabem o que aprendi em todos esses anos? Disse ela, sentando-se na poltrona simples da sala, que a verdadeira riqueza não está nas coisas que possuímos, mas nas vidas que tocamos. Que a verdadeira fé não se mede pela roupa que vestimos ao ir à igreja, mas pelo modo como tratamos o próximo quando saímos dela. Seus netos chegaram logo depois, enchendo a casa simples com risos e alegria. Enquanto observava sua família reunida, Conceição sentiu uma certeza profunda. Sua vida, com todas as dificuldades e desafios, havia valido a pena. Seu legado não seria medido em bens materiais, mas nas sementes de fé, amor e justiça que havia plantado. No domingo seguinte, ao entrar na igreja Nossa Senhora da Consolação para a missa matinal, Conceição foi recebida com sorrisos calorosos e cumprimentos afetuosos. Sentou-se em seu lugar habitual, na 3ª fileira, e abriu sua Bíblia surrada na passagem que o padre Ricardo havia indicado para a reflexão da semana. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. As palavras, tão familiares e ao mesmo tempo sempre novas, tocaram profundamente seu coração. Sim, pensou ela, olhando ao redor para a comunidade diversificada que agora se reunia harmoniosamente. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem sua dependência de Deus, que não se deixam cegar pelo orgulho ou pelas aparências. Quando o padre Ricardo subiu ao púlpito para iniciar a celebração, seus olhos encontraram os de Conceição e um sorriso de reconhecimento mútuo foi trocado. Ambos sabiam que o que haviam testemunhado naquela paróquia era nada menos que um milagre cotidiano, o milagre da transformação humana, através do amor e da fé autêntica.
Irmãos e irmãs, começou o padre, hoje celebramos não apenas a Eucaristia, mas também o segundo aniversário de nossa renovação como comunidade. Uma renovação que nos lembrou que a igreja não é feita de pedras e vitrais, mas de pessoas. Pessoas como Dona Conceição, cuja fé inabalável nos mostrou o verdadeiro significado de ser cristão. A congregação irrompeu em aplausos espontâneos, voltando-se para Conceição com expressões de genuíno carinho e respeito. Ela, com lágrimas nos olhos, apenas juntou as mãos em oração silenciosa de gratidão. Naquele momento, compreendeu plenamente que nunca havia sido realmente expulsa da igreja. Pelo contrário, sua presença persistente, sua fé inabalável mesmo diante da rejeição, havia sido o instrumento escolhido por Deus para trazer renovação a toda uma comunidade. Seu vestido azul desbotado e seus sapatos gastos haviam se tornado, ironicamente, símbolos de uma autenticidade que nenhuma roupa cara poderia comprar. Sua pobreza material, que alguns haviam considerado motivo de exclusão, revelara-se como a verdadeira riqueza, a riqueza de espírito que Jesus havia exaltado nas bem-aventuranças. E assim, na simplicidade de sua fé e na grandeza de seu coração, Conceição dos Santos havia transformado não apenas sua própria história, mas a história de toda uma comunidade. Seu legado continuaria vivo nas vidas tocadas, nas barreiras derrubadas, na fé renovada de tantos que, como ela, haviam aprendido que, aos olhos de Deus, o valor de uma pessoa jamais se mede pelas aparências, mas pela autenticidade de seu coração. Se você gostou desta história inspiradora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com amigos e familiares. Suas interações nos ajudam a continuar trazendo conteúdos que tocam o coração e transformam vidas. Até a próxima!